como foi dançar quadrilha de manhã? Sono. Todo mundo feliz de dançar quadrilha de manhã? A gente acabou de chegar aqui no Vale dos Reis. É super importante a gente dizer que o Vale dos Reis ele é construído na antiguidade já porque os túmulos eles eram violados. Então o que os reis fazem? O que os faraós fazem? Eles separam o ato de embalsamar o corpo, de contemplar o corpo num outro templo e eles enterram, eles constroem as suas moradias eternas em um outro lugar escondido. Escondido onde? No meio do deserto. Então a gente está indo agora para um lugar no meio do deserto, não tem uma sombra, em que a gente encontra vários túmulos de vários faraós diferentes, inclusive o mais famoso deles, o mais completo, que tem vídeo aqui nos 3 elementos, que é o túmulo de Tutankhamon. Então a gente está entrando agora, vou mostrar o tanto de ônibus que tem, para vocês verem o tanto de gente que tem visitando isso aqui, e ali atrás tem a entrada do vale, que a gente vai ver, e é um vale porque entre 2 montes você vai ter esses túmulos escondidos. A gente está aqui na entrada do Vale dos Reis, ali a gente já tem um dos primeiros túmulos e a gente para de narrar as coisas aqui agora porque não pode gravar lá dentro com voz. A gente vai filmar bastante coisa, mas a gente não vai ter as nossas narrações, a gente vai narrar aqui fora. Mas já dá para ver a fila do primeiro túmulo ali. Ruas, vou te ensinar uma coisa muito legal. Ai, me ensina. A frase começou desse jeito, muito legal. Muito legal. É. Sabe o que são rochas sedimentares? Não. São rochas formadas por sedimentos. Ah, claro, né, cara? Isso que era coisa legal que você queria me ensinar. É a coisa legal. Não, pensa assim. As rochas, né, tem vários tipos. Mas aí elas vão desgastando com o tempo, né, com erosão de sol, chuva, e vai soltando pedacinhos, 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 pedacinhos. Esses pedacinhos, eles vão se juntando em outro local. Quando eles se juntam, eles acabam formando outra rocha. No caso aqui, a gente tem uma rocha sedimentar que é um calcário. Um calcário. Um calcário. Sabe por que isso é impressionante, Carlos Ruas? Por quê? Porque o sedimento dessa rocha não necessariamente veio de outra rocha. Porque o calcário vem das conchas dos animais. Do carbonato de cálcio das conchas dos animais. Das conchas? Isso. No deserto? Exato. Agora, por que a gente encontra esse tipo de rocha no deserto? Porque encontramos rochas formadas por conchas, por resto de concha, no meio do deserto. Isso, por quê? O que acontece? A Arca de Noé. Exatamente, essa é a melhor explicação possível. Mas eu acho que é porque a gente está em constantes mudanças geológicas e um dia, sei lá, o Mesozoico, Carbonífero, um dia o deserto já foi mar, é isso? Exato. É exatamente isso. E o que é legal é que a gente tinha mostrado da outra vez uma rocha sedimentar que ela era de rocha, que ela era de Arenito. De arenito, e que era de areia. Não, areia... ela é o arenito, que ela é formada de o que a gente vai chamar de areia, mas cristais de quartzo, feldspato, várias outras coisas. E essa aqui também é sedimentar e a gente consegue perceber os sedimentos. Viu que ela tem um monte de risquinho? Sim. E esses risquinhos são as camadas de calcário que foram se juntando para formar essa rocha ao longo de milhões de anos. Então cada risquinho desse é uma camadinha diferente. É tipo assim, é a poeira da concha, são os detritos da concha que vai juntando, colando, colando, colando e formando isso. Isso, e olha que legal. Entendeu o que é uma rocha sedimentar, não entendeu? Entendi. É formada de sedimento, não é? Tá. Onde os dinossauros se formam, onde os esqueletos dos dinossauros se formam.
Onde? Em rochas sedimentares, porque o esqueleto morre e várias camadinhas de pozinho vão se formando em cima, formando uma rocha sedimentar que vai enterrar os dinossauros que vão ser colocados ali. Então é nesse tipo de rocha que você pode achar esse tipo de coisa também. Não é legal? Falei que era legal? É. Acabamos de sair da primeira tumba, essa aqui especificamente do faraó Ramsés IX, e aí é um grande corredor que chega na câmara mortuária que está lá no final. A câmara mortuária nesse aqui pelo menos está fechada, então a gente não consegue chegar até o fundo, mas o que é muito interessante é o corredor. Então é um grande corredor, todo decorado nas paredes, geralmente com detalhes ou páginas dos livros dos mortos para direcionar o faraó à próxima vida. E o que eu achei muito interessante aqui é que aqui a manutenção de cores e detalhes do que está pintado na parede é gigantesco, porque nos outros templos, como eles são mais expostos ao sol, os pigmentos eles desaparecem. Mas aqui você consegue perceber detalhes, então dá para perceber as aves com as peninhas todas desenhadas, dá para perceber a cor dos besouros, dá para entender como são os detalhes das roupas que eles usavam representados nas pinturas que estão na parede. Então é tão incrível quanto com detalhes diferentes, e é muito legal de ver. E a gente vai ver mais 2 túmulos agora, e eu volto para falar para vocês se tem alguma diferença ou não, se estão todos muito parecidos. Olha que interessante. Você tem nome de 2 faraós, um homem e uma mulher. E por que tem 2 na mesma tumba? Porque ele roubou a tumba dela. Ele era muito mais velho, preocupado que não ia dar mais tempo de fazer uma tumba, que é uma coisa que levava dezenas de anos. Vou fazer numa que já tem. Vou pegar uma que já tem. E é sensacional essa tumba, porque se vocês forem ver, tem uma parte que abre um salão gigantesco, que você tem Ra sendo representado como um cabrito, representando o nascer do sol, que o escaravelho também representa Ra fazendo o sol nascer. A intensidade das cores é surpreendente, super preservadas. E logo no início, uma coisa que eu achei muito curioso, que eu vou pesquisar saber ainda, porque você tem divindades com facas na mão. Eu nunca vi divindades com faca na mão. Eu acho, e como é logo no início, no primeiro corredor, eu acho que pode ser um aviso, um warning, tipo, não entre, não saqueie, maldição. Eu acho que pode ser alguma coisa assim, porque são entidades com rostos diferentes, rostos que eu nunca vi antes. Então eu acho que são mais entidades de punição, para amaldiçoar a pessoa que está entrando. Você não vê os deuses do Egito, você vê pessoas com entidades com 2 faces, com uma cara meio gosmenta, com uma cara meio deformada, como se fossem criaturas do submundo. Isso eu achei extremamente interessante. Como você sabe quando é Isis, quando é Maat, a deusa da justiça? Porque ambas possuem penas em suas asas, mas Maat possui uma pluma em sua cabeça. É assim que você diferencia. Então, nessa imagem, você vê que não é Isis, sua amada, protegendo seu marido, e sim é a deusa da justiça, Maat, protegendo Osíris.
coisa interessante aqui no túmulo do Ramsés I. Lembra quando eu fiz o vídeo nos 3 elementos dos deuses mais curiosos e tinha um com cara de escaravelho? Ele tá na tumba do Ramsés I. Quem que é ele? É o Ra. Ué, mas o Ra não é o cara de falcão? Mas ele tem representações diferentes. Ué, na Umbanda você não tem o Oxalá mirim, o Oxalá velho, o Oxalá adulto? O Ra também. Mas a questão é, quando o sol nasce, a representação do Ra com o sol nascendo, ele pode ser representado com a cabeça de um escaravelho. Mas a curiosidade que eu queria contar, nem dá para mostrar, mas é que Ramsés V ficou famoso por N coisas, mas uma das coisas mais recentes é porque dá para ver manchas, na verdade lesões, similares à da varíola no corpo dele, no corpo mumificado, que dá um indício de que talvez o que tenha levado ele à morte foi a varíola mesmo. Tá quente demais aqui, Muito quente demais. Mas sabe como alguns organismos se adaptam a esse calorão? Tem formiga, assim ó, tem formiga que se esconde, é esperta. Uhum. Tem formiga que é valente e anda assim ó, nesse calorão que tá agora. Ela transpira, igual eu aqui, olha só. Porque assim, quem costuma estudar com formiga, vê assim que de manhã, quando tá fresquinho, uma galera sai. Chega meio-dia, todo mundo se esconde. Vem ao final da tarde, a galera sai. E ainda tem as formiguinhas noturnas. Isso acontece com outros insetos também. Abelha, vespa, são sempre muito ativas quando o clima não tá tão quente. Exato. Agora, tem umas danadas que saem nesse calorão da penga. Nesse sol que tem um para cada um. Um sol que tem um para cada um. E aí, os cientistas descobriram, na verdade, eles já sabiam dessas proteínas, são chamadas proteínas de choque térmico. Ah, é tipo peixe elétrico. Proteínas de choque térmico. E aí, eles sabem quais são os genes associados a essas proteínas. E aí, eles foram ver grupos de formigas, dessas que resistem mais ao calor, que saem por aí, e daquelas que se escondem do calor. E eles viram que, assim, tem duas formas desses genes estarem ativos ou não. Tem umas espécies que estão com os genes... tem uma linha constitutiva, que são genes que estão sempre ativos. E tem um grupinho de genes que são induzidos quando as bichinhas estão no calor. Ou seja, aumenta aquela proteína, a expressão do gene quando está muito quente. Exato. As que suportam muito calor, elas já têm a constitutiva altíssima, vários genes. Já estão preparadas para o calor. E as outras, não, elas têm que induzir mais. Tá. Então isso é um esforço maior para elas, ou seja, é uma adaptação dessa galera usando essas proteínas de choque térmico que vão atuar protegendo outras proteínas e estruturas do calor extremo, que em geral degradam proteínas. É porque acima de 40 graus as proteínas elas vão se degradando, vão perdendo a estrutura e perdendo a função. Então, se eu entendi bem, a proteína do choque térmico é para proteger, ou é uma proteína que protege proteína dessa desnaturação. A gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre elas, essa é uma das ideias em relação a elas, mas eu não sei, eu falei que saiu na Nature Communications em 2023. Agora você falou. É isso. Então tá bom. Esse color verde é mal Esses aos poucos são os colores naturais. O depoimento do trabalho, as grandes empresas, toda a trajetória. Então, gente, é muito interessante que a gente estava aqui no Vale dos Reis e é justamente o lugar onde estão os principais túmulos de faraós. E o que a gente vê hoje já está tudo escavado, então parece óbvio onde cada túmulo está. Mas na época não era óbvio. Eles queriam justamente proteger as riquezas que estavam dentro dos túmulos. Acontece que a gente tem evidências claras de que a maior parte dos roubos em túmulos foram feitos pelas próprias pessoas que construíram os túmulos. Antes de fechar, ele já passava a mão ali num negocinho, já arrumava um negocinho outro e assim ia. Outra coisa super interessante é que em momentos em que estava crise, os trabalhadores eram mal pagos. Porque, eles eram escravos, construíam os túmulos? Não. As tumbas eram construídas por trabalhadores bem pagos, só que às vezes eles eram, o reino estava em crise, eles não pagavam as pessoas, e quando eles não pagavam as pessoas, a gente tem evidência da primeira
A gente tem evidência da primeira greve de funcionários que aconteceu justamente aqui e conforme as greves não adiantaram, eles começaram a saquear os túmulos. Conforme eles começaram a saquear os túmulos, tinham sacerdotes que saqueavam os túmulos. Eram sacerdotes que já se preparavam para saquear os túmulos. E outros sacerdotes, então, aproveitavam e guardavam as múmias em outros lugares. É por isso que várias das múmias não foram encontradas nos seus próprios túmulos. Várias das múmias foram encontradas em outros túmulos, em algumas... tipo um depósito de múmia, que era justamente a forma de você proteger pelo menos a múmia daquela pessoa. Então, assim, é fantástico, é fabuloso. As cores dos túmulos super brilhantes. E acabou que foi por isso que a tumba do Tutankhamon foi tão famosa. Que é uma tumba pequena, não é decorada, porque ela foi meio de improviso, já que ele morreu mais cedo do que devia. Mas ela, justamente por ser menor, não decorada e mais baixa, ela estava meio esquecida. Como ela estava meio esquecida, foi justamente por isso que a galera achou ela quase intacta. Ela não estava intacta. Muita gente acha que a tumba do Tutankhamon estava intacta, ela não estava. Ela tinha sido remexida na antiguidade, mas ela estava bem preservada e isso foi maravilhoso para as pessoas que descobriram. Estamos aqui na frente de um dos templos mais diferentes, eu acho, que a gente viu na viagem toda, e de uma faraó mulher, que é a Hatshepsut, que ela não é a única faraó da história do Egito. Existem outras mulheres que exerceram o poder na história, inclusive como mulheres. E por que eu falei inclusive como mulheres? Porque essa faraó ela tem uma característica muito interessante, é que nos templos ela é colocada como um faraó. Apesar de algumas estátuas ela ter o rosto mais feminino e em alguns documentos você ter o nome original dela, o nome vai mudando com o passar do tempo para um nome masculino. E segundo os arqueólogos, segundo os egiptólogos, isso acontece porque ela estava preocupada com o que ia acontecer quando ela morresse. Porque sendo uma faraó mulher, ela não teria como garantir a herança dela, não teria como garantir que o próximo faraó seria alguém da linhagem dela. Então o que ela faz é que ela começa a se apresentar como homem e como filho, né, o faraó, filho de Amon-Ra, e a gente vai entrar no templo dela. E essa é uma das histórias interessantes porque, sei lá, uma faraó trans, talvez? Então, gente, é muito legal que esse templo aqui, ele é um templo que tem um dos grandes mistérios da nossa... mistérios arqueológicos, né? Mistérios da civilização. Porque esse é um templo de uma mulher faraó. Será que essa foi a única mulher que governou o Egito? Não foi a única mulher que governou o Egito. Mas essa foi a única mulher que se disse faraó enquanto estava governando o Egito. Então, é muito interessante porque ela vai se autoproclamar um faraó. Ela vai usar esse título, ela vai se representar dentro do templo dela como filha dos deuses, e com isso ela toma para si o poder. De novo, é muito interessante porque ela não é a única mulher a governar o Egito, mas ela é a única mulher que faz isso. Só que depois aqui no templo dela houve uma grande destruição. E por muito tempo se dizia que quem destruiu tudo depois dela foi o filho dela, que era co-governante com ela. Então criou-se essa lenda de que foi ele que destruiu, porque ele ficou bravo, porque ela roubou o poder dele. Só que hoje em dia a gente já tem mais escavações que foram feitas, especialmente em 2025 a gente tem uma escavação que meio que vai consolidar que na verdade ela não está... ele não destruiu as coisas dela por raiva ou por inveja ou por nada do tipo. O que ele fez foi honrar o nome dela, né? Ele honrou o nome dela, ele falou muitas vezes que ela era uma grande mulher, ele reforma o próprio templo dela, o que é um símbolo de poder, é um símbolo de que ele realmente apoiava ela. Ele reforma o templo dela, então tem o selo dele.
O que acontece é que essa destruição foi feita em outros períodos, especialmente em períodos de seca, em que as pessoas, especialmente na época do Ramsés II, as pessoas vão achar que a seca é uma punição dos deuses por eles terem permitido que uma mulher fosse faraó. Então, eles vão falar que não, são os deuses que... Então, se a gente destruir as evidências dela como faraó, a gente vai conseguir fazer com que o Egito volte a ser um lugar incrível. E é por isso que você tem grande parte dessa destruição. Em mais de um momento, você vai ter destruição estatal e você vai ter destruição dos populares, contra a ideia terrível de uma mulher se autoproclamando faraó e se proclamando como filha do deus Ra. Aqui, outra coisa bem interessante, esse templo, como quase tudo que a gente já viu, esse templo ainda está sendo escavado. Então ele não é um templo que a gente sabe tudo das coisas. Ele é um templo que está ainda sendo entendido, né? Inclusive aqui na frente dá para ver que a gente tem essas duas esfinges, eles estão reconstruindo uma alameda de esfinges que tinha na porta do templo. Outra coisa que a gente sabe, porque Hatshepsut foi uma mulher muito rica e muito poderosa, a gente sabe que socialmente, politicamente, a vida dela era boa, ela foi uma faraó que tinha o gosto da população, então ela tinha, além dessa coisa, ela tinha muitas árvores nessa alameda, inclusive ali na frente tem raízes da árvore de incenso, que é uma árvore que não é do Egito, é uma árvore que veio da Núbia. Então ela importa árvores para colocar no templo dela, de tão poderosa que essa mulher é. Ela também constrói barcas que vão atravessar o deserto. Mas como que os barcos atravessam o deserto? Os barcos são desmontados e levados até o próximo rio, onde eles efetivamente vão ser colocados no deserto. E isso então é muito interessante ver todo o poder dessa mulher que vai governar por muitos anos e vai se proclamar faraó. Ela não é uma faraoa, ela é uma faraó. A história foi muito apagada e o templo dela ainda está sendo reconstruído, né? Como eu disse, 2025. 2025 é muito recente para a gente saber um pouco mais. Outra coisa fascinante é que esse é um dos templos mais antigos que a gente visitou. Acho que 3.500 anos de idade. E é um templo em terraço, então ele tem uma outra forma completamente diferente dos templos que a gente estava vendo até agora, que eram aqueles templos que têm o formato da terra do Egito, com o Nilo passando no meio. Aqui não. Aqui a gente tem um templo diferente, ele é um templo mortuário, não é onde o corpo dela estaria, é um templo onde as pessoas viriam honrá-la após sua morte. Então essa é a diferença de um templo mortuário para um templo normal. E aqui é muito bonito, quente bagaralho, e eu imagino que na época dela com árvores era bem melhor. Sabe aquela sexta-feira que as coisas ficam tudo mais baratas, que a gente copiou dos americanos? E que pegou. E que pegou. É. Então você pega um movimento lá dos americanos que é depois do Thanksgiving, que aí eles fazem uma queima de estoque e aí vende as coisas mais baratas. Sim. A gente trouxe para o Brasil. As marcas trouxeram para o Brasil. Mas sem correria. E aqui a gente é muito mais ousado. Aqui a gente não espera o Thanksgiving. A gente faz antes. Então a Insider vai começar a Black Friday dela no dia 20 do 10 esse ano. Olha, se você estava aguardando o momento certo para adquirir suas camisas da Insider... Esse é o momento. O momento é esse. Porque somando o nosso desconto a descontos dos produtos no site, você pode chegar até 50% de desconto. Olha, aproveita. Esse é o momento de comprar as coisas da Insider. Só que tem uma coisa importante que acontece em todas as Black Fridays que eles fazem. O estoque da Insider não é infinito. Então os produtos vão acabando mesmo, assim. Então não perde a oportunidade, não fica esperando novembro para comprar os seus produtos. Então 20 de outubro já entra lá no site, aproveita os descontos e faz as compras dos produtos que vocês quiserem. Certo? Certíssimo. E é uma roupa gostosa, vai. Vocês gostam de usar, não é? Fresquinha, confortável. Desamassa no corpo, você não fica tão fedidinho. Não. Transpira. Transpira bem, leve embora, certo? Então clica no link que tá aqui embaixo, aproveita em 20 do 10 a sua promoção e você pode chegar até 50% de desconto. Feito? Agora volta pro seu vídeo que tava legal, hein? Eu tenho certeza. Tchau! Eita, gente, que a gente vai ver o templo maior de grande do mundo. É o segundo maior templo do mundo. E aqui é como ele deveria ser. Ele não está assim por motivos de,
Ele foi um templo que passou 1.500 anos para ser construído, então hoje ele ainda é maior ainda. E se a gente falou de Kinder Ovo de templo, esse daqui é a boneca russa da boneca russa da boneca russa em termos de templo. Então vamos lá, que o nosso guia já está esperando a gente para a gente poder ver. E ele vai passar a catraca e a gente vai perder. Então, gente, a gente está num templo que é, como eu falei, um templo boneca russa, de vários gerações. E esse templo é tão grande, ele funcionou, tinha mais de 1.000 pessoas que trabalhavam nesse templo para ele funcionar, e para ele funcionar precisava então de um canal que chegava por aqui, e esse canal levava água e levava bens para dentro do templo. Então, por isso eles vão fazer, inclusive ali, portos. Esses portos vão então alimentar o templo e permitir que esse templo tenha o funcionamento dele todo. Lembra quando estávamos no templo de Luxor e eu comentei da estrada com as 600 esfinges, que é direto durante 7 quilômetros até o templo de Karnak? Olha atrás de mim, senhoras e senhores, o templo de Karnak, e olha a estrada com as esfinges. Chegamos na outra ponta, do outro lado. E uma coisa interessante, as esfinges que lá em Luxor estava com o rosto de um ser humano, aqui está com o rosto de carneiro. Esses carneiros, eles representam o pôr do sol, o sol que já é velho. E ao invés de barba, eles têm pequenos imperadores. Ai, que bonitinho o pequeno imperador ali. Esses pequenos imperadores representam a barba dele, que é justamente para dizer como ele é velho e como essa barba faz, né, demonstra essa sabedoria dele, porque afinal a gente está falando do sol já envelhecido. Tudo isso que a gente está vendo, isso é muito doido, porque a gente está aqui e é alto, tudo isso estava completamente soterrado por milênios, assim. Então, isso tudo foi escavado e isso tudo ninguém sabia que estava por aqui por um tempão. Uma dúvida que se tem, a gente está aqui entrando no maior templo egípcio, que é Karnak, é por que Karnak tem esse nome. E a explicação mais aceita é que Karnak tem esse nome porque ele era chamado anteriormente de Karnag, com G no final, e isso foi substituído com o passar do tempo pelos árabes. E Karnag significaria o tempo do ovo. Então, como a vida viria do ovo, isso seria a explicação que os egípcios davam para o nome desse templo. E ele só foi descoberto depois que o templo foi desenterrado. Então começaram a achar os nomes Karnag e depois isso virou, por influência árabe, Karnak. Esse templo que é tão fabuloso e tão enorme e tão maravilhoso foi muito destruído por ação humana em 1700 e tanto. Na verdade, por ação francesa. Em 1700 e tanto. O que aconteceu? O francês viu que tinha muito sal aqui, a pedra calcária com água vai produzindo sal, e ele decidiu abrir as comportas do Nilo para que o Nilo enchesse o templo. Durante 4 meses o templo ficou submerso em águas um tanto quanto torrenciais do Nilo e destruiu a maior parte do templo nesse processo. Uma coisa fantástica que o pessoal fica falando, como que eles construíam essas coisas? Não tinha guindaste mesmo. Era trabalho escravo, não era trabalho escravo. Aqui nessa sala dá para ver bem, e é bem legal, porque eles faziam um esquema que era tipo um esquema de bolo de colunas, bolo de camadas mesmo. Então primeiro colocava essa parte aqui de baixo, colocava todas as bases, e daí enchia entre elas com lodo e terra e uma coisa mais mole. Aí colocava a próxima camada, e daí enchia. Aí colocava a próxima camada, e aí enchia. E assim sucessivamente até você conseguir construir a sala inteira. Depois que a sala inteira tivesse construído até o teto, você vai retirando essa camada de terra e esculpindo e entalhando as colunas. Conforme você vai esculpindo e entalhando, você tira mais uma camada de terra. Esculpe, entalha, tira mais uma camada de terra, eventualmente você come todo o bolo e deixa só a estrutura do bolo para ser salvo. E você tem essa pequena, só que não pequena, esse templo é muito impressionante, é muito grande. Assim como em outros lugares a gente viu o Ramsés II, aqui também a gente tem referências ao Ramsés II, e aqui ele está representado como um sacerdote com a sua roupinha de leopardo. E a gente viu a mesma coisa, o mesmo tipo de roupa nos túmulos, nas tumbas, o que é bem interessante, também com a garrinha, também com a cabecinha.
E daí, mais para frente, no mesmo relevo, a gente tem o Ramsés II, aqui representado como faraó, enquanto ele solta incenso para a procissão. É bem interessante porque, assim, esse pequeno detalhe que eu estou contando para vocês, dava para a gente contar de cada pedacinho do templo. Ou seja, a gente precisaria de anos e anos e anos aqui, só para mostrar um pouquinho mais do que está acontecendo. Aqui o que a gente está vendo é uma estátua do deus Keper, que é um besouro, um escarabeíde, um rola-bosta. Se você vir, ali a gente tem essa estátua feita em granito rosa, uma rocha bem dura, né, bem resistente. E a coisa legal sobre os rola-bostas é que na cultura egípcia eles representam não só o sol, né? Não só o nascimento do sol, mas essa ideia de renascimento do sol nascer e morrer. Então lembra que eu falei, ele nasce, né? É representado pelo besouro, dessa ideia dele ir ser rolado por um besouro. Aí quando ele chega no ponto mais alto, ele é representado por Ra, e no ponto mais baixo, Atum, que é representado por um senhor velho. E aí o sol morre, e aí ele vai para o mundo dos mortos. Os egípcios, estudando os besouros, nesses escarabeídeos, eles achavam que eles iam entender melhor o que acontecia com o sol durante esse período. Mas o mais legal é essa ideia de renascimento. Por causa disso, eles acreditavam que as múmias, quando não podiam ter o seu coração recolocado, ou mesmo que tivesse, era legal colocar um escaravelho no peito para representar esse renascimento, essa ideia de que a vida poderia voltar depois da morte. Pois é, gente, é o nome que eu estou tendo mais dificuldade de aprender, é justamente da mulher que foi faraó, Hatshepsut. Enfim, esse obelisco foi ela que colocou aqui, quer dizer, não ela pessoalmente, né, porque ela não era tão forte assim, embora fosse incrível, mas ela mandou construir esse obelisco e colocar justamente aqui dentro de uma sala do templo que era do pai dela. E daí a gente tem um grande mistério, porque a gente sabe como o obelisco era feito. A gente sabe como o obelisco era feito em grande medida porque a gente tem obeliscos semi-prontos nas pedreiras. O que significa que a gente sabe como ele era feito. Eles eram pedra, você ia escavando a pedra, já fazendo os relevos. Quando faltava só um dos cantos, você fazia buracos, túneis embaixo, colocava madeira nesses túneis e água. A água faz a madeira expandir, a pedra quebra, o obelisco é solto. E daí depois você transportava ele deitado até o lugar, terminava ele a outra face. Agora vem o grande mistério, como que colocava em pé? Se é num lugar enorme, espaçoso, é um pouquinho mais fácil de imaginar. Você coloca areia e vai retirando de um lado, você coloca ele mais alto, vai tirando aqui desse lado até ele caber no lugar. O problema é que esse daqui não está num lugar aberto onde dá para fazer uma base gigante. O que significa que a gente não faz ideia exatamente como que foi colocado. Extraterrestres? Não, não foram extraterrestres. É alguma tecnologia que a gente não conhece, porque a gente perdeu boa parte das tecnologias da antiguidade. Então, aqui a gente consegue ver bem clarinho a primeira camada de pedra, pedrinha, e a partir dali, adobe. Isso daqui é adobe, e daí ia montando, 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 até chegar lá em cima. Conforme você ia colocando camada, você ia colocando pedra. O mesmo exemplo, o mesmo tipo de construção era feito naquela sala das colunas. Então fazia a base da coluna, colocava isso daqui, esse adobe no meio do caminho e depois colocava as colunas camadinha por camadinha. E você construía. É muito legal. Tecnologia, não tem alienígena aqui tem tecnologia. Tem cantinho, gente, eu posso me perder por horas nesse templo. Eu podia morar aqui. E ao mesmo tempo dá para mostrar para vocês uma coisa fantástica. A gente tem vários tipos de pedra, vários tipos de dano, vários tipos de vida que aconteceram no templo. Em grande parte ele ficou soterrado muito tempo, isso é ótimo, tal, mas ao mesmo tempo ele foi construído ao longo de 1.500 anos. Então a gente tem aqui 1.500 anos de história sobreposta uma em cima da outra. E isso é muito legal. É gigantesco. A gente
ver tudo. Infelizmente não vamos conseguir ver tudo, só que tem uma característica importante desse templo, é que eu achei ele um pouco mais maltratado do que os outros, por questões de tempo, de história, de tudo mais, e por ser um templo muito grande também. Então, tem lugares que estão mais bem preservados, lugares que estão mais... Era isso que eu ia falar. Talvez a parte que você viu Isso. a parte que a gente viu é a parte que está mais detonadinha. Talvez tenham partes mais inteiras. mais inteirinhas. E outra coisa que é importante é que esse é o nosso último templo no sul do Egito. Agora a gente embarca de novo no avião para voltar para o Cairo, que amanhã tem pirâmide, mais um monte de outras coisas para mostrar. Esfinge. Tem esfinge, tem Museu do Cairo com a máscara do Tancamon, tem um monte de coisa legal para a gente ver. E mais besourinhos. E mais besourinhos espalhados por todos os lados. Quando ele é representado? O Razinho, o Rá e o Razão. O Razão, tipo o Guinho, Zezinho e Luizinho. Peraí. Piscina. Razinho, razão é tipo DNA? Ah, gente, vocês estão... Eu já tô ficando confuso aqui. Todo mundo conhece a esfinge, mas existiam esfinges de todo mundo. Eles colocavam a cara dos reis nas esfinges. E aqui tem uma esfinge que é muito legal, porque é a esfinge do rei Tutankhamon, o famoso, o próprio, o senhorito. E como a gente sabe que ele não está dormindo enquanto ele está deitado assim? É porque a gente sabe pelo nome, esfinge. Ele não está dormindo de verdade. Se a gente viu um templo maravilhoso da Hatshepsut... O que aconteceu aí? O celular aqueceu demais, estou tentando deixar ele vivo aqui. A nossa querida preparadíssima Tupá emprestou o ventiladorzinho. Vamos nessa. E você vê que ela tá pouco suada. Celular morrendo de calor, gente. Que triste, não deram água pra ele. Pode, acho que, filmar outras coisas pra não dar muito na cara. E aqui é um dos grandes mistérios da antiguidade, não? For YouTube. Ele vai cobrar. Você já tá ligando pra polícia. É muito delicioso de observar. Sei lá, eu fico tão feliz, a vontade de lamber a parede, gente. É o máximo.